Olá, o canal Linha de Divisa está chegando em Blumenau, interior do estado de Santa Catarina, para prosear, para bater um papo com a Alina Leal. Alina, por gentileza, se apresente para quem está nos assistindo, que talvez não te conheça ainda. Qual foi a graduação que você fez? Aonde foi? O teu mestrado, doutorado? Boa noite, né? Eu gostaria de agradecer pelo convite para essa entrevista. A minha formação é toda em filosofia, a minha graduação foi na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu vim para Santa Catarina, para a Universidade Federal de Santa Catarina, fazer um mestrado, e o doutorado eu fiz na USP, em São Paulo. Né? Desculpa, você morou em Floripa e depois em São Paulo? Sim, eu morei pouco tempo em São Paulo, né? Assim, porque depois foi no período de fazer as disciplinas e depois no período de confecção de escrita da tese, eu viajava de Florianópolis para São Paulo. Né? Hoje a gente vai conversar sobre o feminismo negro, mas eu queria antes que você falasse qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado e qual foi a sua tese no doutorado. Bom, para entender o meu objeto de pesquisa no mestrado, tem que entender assim, desde que eu entrei na graduação, no segundo ano de graduação, eu já desenvolvi pesquisas de iniciação científica em filosofia da ciência, com a saudosa professora Ana Carolina Kreves Pereira Regner, que faleceu no ano passado. E nessa pesquisa de iniciação científica, eu entrei em contato com a filosofia da ciência e estudos desde o positivismo lógico até Paul Feyerabend, que foi o meu objeto de pesquisa no mestrado. Né? Então, no mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a perspectiva de racionalidade ou não racionalidade de Paul Feyerabend, que é considerado anarquista epistemológico, né? Ele faz uma crítica, na verdade, ele faz uma crítica ao universalismo científico. Alina, arruma uma brecha na sua agenda futura, pode ser em março, abril, para a gente falar sobre o teu mestrado, a sua dissertação. Sim, a gente pode pensar, porque para mim é sempre um prazer falar de Paul Feyerabend, né? E até depois você vai entender por quê, porque assim, toda essa perspectiva anarquista, que eu coloco entre aspas, anarquista, porque ele faz uma crítica ao universalismo, não à existência de regras, padrões, métodos na ciência, né? A partir de Paul Feyerabend, dessa pesquisa de mestrado, aí eu fui aprofundar na questão da racionalidade científica, porque muitos dizem que aí ele é um irracionalista, porque diz que qualquer coisa vale na ciência, né? E a gente tem que entender bem qual é o contexto em que ele, entre aspas, também defende o que no livro dele, né, Contra o Método, ele chama de... Ele viveu em que período, em que século? Ele morreu em 1994, se não me engano. Né? Então, Século assim, XX, século XX. é recente, a gente poderia dizer assim, a gente que nasceu no século passado, ele é contemporâneo, né? Os meus filhos já acham que não, né? Mas tudo bem. Mas, assim, esse princípio tudo vale, que ele propõe no seu livro Contra o Método, né? Levou ele para ser avaliado como um inimigo da ciência, um irracionalista. Então, tudo isso fez eu querer me aprofundar e refletir, né? Eu já fazia isso na minha iniciação científica e fui provocada no próprio mestrado com Feyerabend a pensar o que é a racionalidade da ciência. Ok. Desculpe. E aí, na minha tese de doutorado, eu trabalhei isso, né? Será que é incompatível pensar uma perspectiva racionalista, mas uma racionalidade que não seja essa racionalidade universal? Será que isso nos leva necessariamente
para um relativismo. E aí eu comecei a pesquisar também o que é o relativismo. E na minha tese eu apresento vários tipos de relativismo, se isso é incompatível com uma visão racionalista, então eu faço aí um mosaico, eu costumo dizer, né? Porque assim, a gente pode falar de um relativismo epistemológico, mas não de um relativismo com relação a ontológico, por exemplo. Alina, Aline, quando é que começou a sua paixão pela lógica? É interessante isso, porque assim, eu sempre fui na graduação já, eu sempre fui uma aluna muito aplicada, vamos dizer assim, né? E a lógica sempre foi um desafio para mim, né? Então eu fazia os exercícios e ia bem nas disciplinas. Quando eu fui para o mestrado, né? Eu tive que me mudar de Porto Alegre para Florianópolis e eu passei no mestrado, e só que eu não tinha bolsa, e abriu um processo seletivo para professor substituto na Federal de Santa Catarina, para professor de lógica. E aí eu fiz esse processo seletivo, passei, e na minha graduação eu tinha aulas pela manhã de lógica, já no mestrado, né? Porque no mestrado a gente teve também, e à noite eu ministrava aulas de lógica para outros cursos da universidade. E aí eu foi se apaixonando. acho que eu já era apaixonada e não sabia. Alina, é impressão minha ou tem poucos professores de lógica? Eu acredito que não tenha poucos professores de lógica, tem poucas professoras de lógica. E esse é um ponto que a gente tem que pensar, né? Okay. A lógica é uma área que não é muito atrativa, né, para quem faz filosofia, que eu estou falando no campo da filosofia. Mas existem muitos lógicos aí, existem vários sistemas de lógica, né, e eu vejo que embora, né, pareça ser um grupo restrito aí, eu acho que a gente conhece menos do que o pessoal a quantidade, né, de pessoas que trabalham com lógica. Ok. Alina, você sugeriu que nós conversássemos hoje sobre o feminismo negro. Quando é que você começou a se interessar e como é que foi a sua trajetória até chegar nas pesquisas e reflexões sobre o feminismo negro? Então, né, como eu falei anteriormente, toda a minha vida, digamos assim, né, de graduação a doutorado, a minha área, né, de pesquisa na filosofia foi a epistemologia. Só que sempre a epistemologia, uma epistemologia que eu diria assim, crítica, porque eu fui, né, eu me abracei, ou fui abraçada por Paul Feyerabend, que desenvolve toda essa crítica. E o que significa essa crítica? Principalmente pensar num pluralismo epistemológico, né? Então, assim, que não existe uma única forma de conhecer e significar o mundo, né? E Feyerabend, ele trabalhava muito nesse sentido, e eu me identifiquei muito com isso. E aí, o que acontece, né? Então, quando a gente fala disso, a gente começa a ver que há outras narrativas, há uma diversidade de áreas, porque tem uma coisa que a gente tem que entender, que na filosofia a gente está separado por áreas, tem a ética, tem a epistemologia, tem a filosofia política. E aí, com essa ideia também pluralista, eu pensei assim, eu digo, gente, não dá para ficar só nesse campo, né? Tem coisas mais interessantes. E aí, então eu tinha esse incômodo aí, né, de estar trabalhando dentro de uma área, de uma forma que é uma forma universalizada dentro dessa área. E aí fiquei um tempo até realizar o meu pós-doutorado. Nisso eu trabalhei, né, fui ministrar aula, fiz a pesquisa, deixei um pouco de lado e fui para a sala de aula. Mas desculpa, Alina, o seu pós-doc foi sobre? Aí é que tá. Aí depois de um tempo eu fui para o meu pós-doc. E aí no meu pós-doc eu comecei a me interessar por questões de ética, né? E o meu pós-doc foi na UniOeste, no Paraná, né? Em Toledo, no campus de Toledo.
em que eu comparei a racionalidade científica, né, que eu encontro em Paul Feyerabend com a racionalidade em Alasdair MacIntyre, né, que ele fala de uma racionalidade que se constrói dentro das tradições. Então, ele também desenvolve uma crítica, uma perspectiva universalista no contexto da ética. E aí eu comparei, né? Fiz uma comparação entre uma racionalidade epistemológica que não é universal e essa racionalidade histórica de Alasdair MacIntyre. E um detalhe, porque foi um desafio, por quê? Porque MacIntyre, ele é considerado, né, um filósofo bem tradicional, né? Ele, enfim, ele vai agora, ele tem várias fases, etapas do seu pensamento. Agora ele vai para a filosofia medieval, vamos dizer assim, né? Para Tomás, ele retoma algumas perspectivas de Tomás de Aquino. E aí as pessoas dizem, tá, mas tem um que é anarquista e o outro que vem de uma perspectiva bem tradicional dentro da filosofia, como você compara? Eu disse, bom, é aí que está a riqueza da filosofia, porque... e aí tem uma comparação que é possível fazer entre Feyerabend e o próprio MacIntyre, que eles dois tiveram várias etapas do pensamento. Feyerabend teve uma etapa que era totalmente relativista, vamos dizer assim, e depois tem uma fase madura. E MacIntyre também a gente encontra várias etapas do seu pensamento. Então, para mim, essa é a riqueza, porque nos próprios filósofos não dá para a gente dizer esse filósofo, ou reduzir, né, o pensamento do filósofo a uma ideia, né? É rico demais, né? Eu tô só esperando a hora que você vai falar que aí você tropeçou no feminismo negro. Aí o que acontece, né? Não, aí o que acontece? Eu fiz toda essa trajetória formal, acadêmica formal. E só que, bom, eu sou uma mulher negra na academia e dentro do contexto da filosofia, né? Então, sempre a única, né? Ou quase sempre a única mulher negra dentro do contexto da filosofia. Você se via como... Você se via... Desculpa te interromper, Alina. Se você se via como duplamente estigmatizada, mulher na academia, negra na academia, ou não? Aí que é interessante. Nesse percurso, eu não tinha muita noção disso tudo. O que eu tinha era uma sensação, de repente, de não pertencimento total, digamos assim, a esse ambiente. Uhum. E a partir daí que, depois que eu percorri todo esse caminho formal, acadêmico, da graduação ao pós-doc, eu digo, agora eu vou pesquisar aquilo que talvez faça com que eu me enxergue dentro desse contexto. Isso aí vai virar um pós-doc? Sim, a ideia seria para esse próximo ano de 2021, mas aí em função, né, de toda essa pandemia, mas a ideia é fazer um segundo pós-doc com esse tema aí. Então, o que acontece? Fiz todo esse percurso formal e aí chegou um momento que eu disse, poxa, mas isso me interessa. E isso não é só uma questão de pesquisa, é uma questão da minha vida, né? Uhum. De me identificar, de entender as minhas experiências no mundo. E aí eu penso, não tem nada mais filosófico que isso, né? Então, assim, o feminismo negro entrou na minha vida a partir daí. Alina, tem duas coisas aí que eu vou te perguntar. Um pouco fora do contexto, mas a gente volta depois para a espinha dorsal. Uhum. Você consegue um certo estranhamento? Eu pergunto muito isso para teólogos quando estudam filosofia, para não deixar a própria fé deles contaminar o objeto da pesquisa. Então, o estranhamento nesse sentido, você como mulher negra consegue se distanciar para não deixar contaminar a tua pesquisa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o seu olhar foi para lá e foi para cá, buscando assim, o que você vai falar sobre isso. Legal, é uma prosa, é falar o que é o sentimento mesmo. Então, assim, você busca estranhamento ou você acaba deixando isso impactar um pouco? E segundo,
Se fosse uma tese de doutoramento, eu ia te perguntar se você esperava produzir algo novo ou se você estava pesquisando, estudando coisas já produzidas no Brasil e fora do Brasil, com relação a uma teologia, ao feminismo negro. Então, a primeira pergunta é essa. Você consegue estranhamento? Segundo, você acha que você está buscando produzir algo novo para a sociedade? Ou uma filosofia nova a respeito do feminismo negro? Eu não sei se uma filosofia nova. A partir do feminismo negro, o que eu quero dizer é o seguinte: a filosofia, ela não é só a filosofia que é essa filosofia trabalhada na academia. Uhum. Né? E por que a partir do feminismo negro? Porque a partir do feminismo negro eu estou trabalhando questões referentes à raça e questões referentes a gênero. E quando a gente fala questões referentes à raça, questões referentes a gênero, o que eu estou dizendo é o seguinte: não sei se vou produzir algo novo, mas a minha ideia a gente tem que saber que existiram muitas pensadoras no próprio contexto do pensamento ocidental e que não são consideradas, não são ensinadas nas universidades, né? Então, no que se refere a gênero, esse é um ponto que para mim é importantíssimo. No que se refere à raça, é dizer o seguinte: tem filosofia para além da filosofia que a gente denomina de eurocêntrica ocidental. As filosofias africanas, né? Então, a minha ideia em trabalhar o feminismo negro, primeiro é colocar, situar mesmo e, enfim, comunicar, explicar, abrir os olhos das pessoas, que muitas vezes parece que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas eu percebo que as pessoas não se dão conta disso, que a mulher negra tem uma condição peculiar no contexto social. Então, esse é um dos pontos que eu acho importante abrir os olhos das pessoas, né? Então, para mim, com o feminismo negro, eu quero isso. Eu me identifico como uma feminista negra porque eu quero dar conta de experiências dentro desse nosso ambiente, dentro dessa nossa sociedade, não só o ambiente acadêmico, mas o ambiente social, que é racista, machista e sexista. Então, eu quero passar algum recado e contribuir para que isso diminua, seja no contexto social mais amplo, seja no contexto da academia. Né? Em termos teóricos, é isso, é ampliar a perspectiva epistemológica. A filosofia é muito mais ampla do que isso que até hoje vem sendo passado. E aqui eu quero colocar como um ponto muito importante: está tendo uma discussão aí a respeito dos cânones filosóficos e se é necessário a gente, de repente, como que derrubar as estátuas, né? Ou queimar os livros dos clássicos. Eu sempre digo o seguinte: não tem que queimar. O que está aí é dado e a gente tem que aprender com isso. Inclusive, tem que aprender com, de repente, o racismo, o sexismo expresso nesses escritos desses filósofos. Né? A gente não precisa tirar uma coisa, substituir isso por uma outra, porque daí a gente não está falando de uma ampliação, a gente está falando de uma substituição. Então, o meu objetivo é esse. Aline, e eventualmente uma amputação do pensamento de homens que eram homens dos seus tempos, na verdade? Sim, sujeito e a gente a críticas. Entender isso, né? É mais claro, e a gente tem que entender isso, como isso tudo se constitui, né, dentro dos seus tempos, vamos dizer assim. Eu vou fazer um comentário agora totalmente extemporâneo, fora de tempo e lugar, mas eu achei tão interessante quando me ocorreu. Quando você falou de gênero e raça, você sabe de qual um personagem que existiu no Rio, na Lapa, o bairro boêmio do Rio, na década de 40, 50? Madame Satã. Tem até filmes, um monte de coisa. Ele era negro, nordestino, homossexual. E ele sobrevivia no bairro boêmio, imagina, na década de 40, com esses 3 pesos em cima dele. Eu acho que, eu ainda não fui atrás, mas deve ter pesquisas sobre a vida dele, o que ele fez, o que deixou de fazer. Mas vamos voltar aqui, porque só de tratar da mulher negra e do feminismo negro, já, assim, nossa, eu imagino o quanto de tempo você está investindo, né? Eu queria que você falasse para o grande público,
a proposta do canal Linha de Divisa, Alina, é falar, é buscar um diálogo entre academia e academia, eu vivo repetindo isso, e academia e sociedade. Eu chamo o meu canal de Ágora Virtual, onde as pessoas chegam nessa praça para ouvir todo e qualquer pesquisador. Então, eu gostaria que você falasse para o grande público agora o que é feminismo negro, por gentileza. Bom, o feminismo negro é um movimento teórico e prático, liderado por mulheres negras, né, para explicitar quais são as necessidades e as peculiaridades das mulheres negras. Né? E aí, quando a gente fala das necessidades e peculiaridades das mulheres negras, realmente é isso que diz respeito a gênero e raça. Tá? O que significa isso? Né? As mulheres negras, elas são mulheres, ou nós somos mulheres, e sofremos as opressões de gênero. E somos negras, sofremos também as opressões de raça. Então, a gente não está nas mesmas condições que as mulheres brancas, nem nas mesmas condições que os homens negros. Então, o que a gente tenta com o feminismo negro é dizer a nossa situação é bem peculiar aí, né? Essa situação de opressão de gênero e opressão de raça nos coloca no contexto social na base da pirâmide social. Os maiores índices de violência são contra as mulheres negras, né? Então, a gente entendeu por que isso acontece. Né? Porque a gente sofre esse preconceito de gênero e de raça. Esses feminicídios, as agressões, acontecem das mulheres negras, acontecem por parte dos homens brancos e dos homens negros? Sim, porque as situações em que se encontram as mulheres negras são situações de maior vulnerabilidade. Né? Mas não é só a questão do feminicídio. Né? É a violência quando uma mulher negra vai dar à luz, por exemplo, a violência obstétrica. Muitas mulheres negras, há muitas mulheres negras, é negada a analgesia quando tem um parto natural. E por quê? Peraí, eu não sabia disso. Isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes, e os índices de violência obstétrica são maiores contra as mulheres negras, porque geralmente isso acontece porque dizem que as mulheres negras são mais fortes que as mulheres brancas. Olha só. Isso é uma violência. Né? Então, é disso que a gente está falando. São dados aí. Fora tantas outras violências, a sexualização mesmo do corpo da mulher. Né? O estereótipo que Mas, Alina, isso não acontece com as brancas também, essa sexualização? É muito mais sobre a mulher negra. E isso é resquício de todo um olhar que existiu já lá atrás, no período da escravização, né, brasileira, no Brasil. Né? Então, assim, são todos esses pontos que a gente tem que colocar para que as pessoas entendam que é diferente. A gente não está dizendo, ao falar que é diferente, a gente não está dizendo, por exemplo, que os homens negros não sofram violência. Os índices também estão dizendo aí que os homens negros sofrem muita violência. A gente não está dizendo aí que as mulheres brancas não sofram violência. Também sofrem. O que a gente tenta salientar é que esse cruzamento aí de opressões que recai sobre as mulheres negras faz com que isso seja intenso, vamos dizer assim. Entendi. Né? Alina, você sabe quando você falou de raça e gênero, eu fiquei pensando assim, será que tem uma secção, um seccionamento? Mas aí depois eu vi o teu material, fiz um sobrevoo nele, você fala em interseccionamento, é isso mesmo? É interseccionalidade. Interseccionalidade. Né? E tem um diálogo com relação ao feminismo negro? Sim. A própria interseccionalidade o que a gente chama, é a base do feminismo negro. Por que é a base? Por favor, defina para mim o que é.
A interseccionalidade é o cruzamento de opressões que recai sobre as mulheres negras. Entendi. Então, as mulheres negras, elas nunca estão sujeitas somente ao machismo. As mulheres negras estão sujeitas ao machismo e racismo. E isso faz com que as mulheres negras estejam mais frequentemente em situações vulneráveis no contexto social, né? Então, assim, a interseccionalidade de opressões, quando a gente fala, né, é para a gente compreender essa peculiaridade da condição das mulheres negras. Okay. Né? A gente não pode pensar... E aí, até tem uma autora, Grada Colombo, que diz, olha, quando as questões de gênero avançam no contexto social, vem o racismo e barra a mulher negra. Quando as questões de raça avançam no contexto social, vem o machismo, o sexismo e barra a mulher negra. Então, não dá para a gente pensar na situação das mulheres negras simplesmente falando em termos de gênero. E esse é um ponto muito importante, porque por isso que é feminismo negro. A gente está ressaltando a peculiaridade que existe, e não só, né, entre as mulheres negras e as mulheres brancas, em comparação com as mulheres brancas, mas que nós, enquanto mulheres, temos condições diferentes. Então, quando a gente fala no feminismo, a gente não pode falar num feminismo que abarque todas, entende? Todas as mulheres. Porque as condições de opressão em que nos encontramos são diferentes. Entendi. Né? Então, quando a gente fala em feminismo negro, a gente não está dividindo o movimento feminista, a gente só está dizendo, vamos considerar as nossas diferenças enquanto mulheres, e aí a gente foca na questão das mulheres negras, não negando que haja outras questões com relação a mulheres com deficiência, por exemplo. Né? Então, assim, mas o ponto principal é esse, assim, a gente dizer que a gente não é peculiar, em geral. Alina, deu uma congelada aí. Talvez eu tenha que então fazer um cortezinho. Se congelar de novo, eu vou ter que interromper, derrubar e te mandar outro link. Esse pedacinho eu vou editar, mas acho que vai dar legal. Vou fazer a próxima pergunta. Nossa, Alina, já que eu vou cortar, vou fazer um comentário aqui que eu vou cortar também. Que negócio interessante que você está pesquisando. E pelo que eu vejo, não tem isso assim exposto para a sociedade. É uma coisa que é pouco falada. Eu estou equivocado com isso? Porque você não pode também sair falando, né? Enquanto mulher negra discriminada, não pode sair falando o tempo todo, embora precise falar. Sim, mas é esse o meu trabalho, né, agora, com o próprio feminismo negro. Então, assim, ultimamente é o que eu tenho feito, é esclarecido, para quem quiser ouvir, claro. Alina, quais são as bases do feminismo negro no Brasil? Bom, a gente pode falar do feminismo negro do Brasil a partir da década de 60, 70 já, né, com Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro. Essas pensadoras, elas seguem, na verdade, o mesmo caminho analítico das pensadoras estadunidenses, como a Angela Davis, por exemplo, né? E que trabalham o quê? Essa questão da própria interseccionalidade de opressões que recai sobre as mulheres negras. Não necessariamente utilizando esse termo, mas elas já problematizavam a situação das mulheres negras a partir daí. Né? Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, por exemplo, e a Sueli Carneiro também, participavam do movimento negro, mas em alguns momentos elas viam que faltava entenderem a situação da mulher negra. Que não tem alguma delas que ainda é viva? Acho que não, né? Sim, a Sueli Carneiro. Ela deve estar com quase 90 anos. Não, ela está com, acho que 70, se não me engano. A Sueli Carneiro, ela é viva ainda, Beatriz Nascimento e Lélia não, mas Sueli está aí, né, trabalhando, e ela ressaltou muito essa questão que a gente chama hoje de interseccionalidade, né, mas que é esse cruzamento de opressões para dizer, olha, a gente está numa situação difícil aí. Sim. Né? Alina, eu achei assim,
Antes de fazer a última pergunta, eu fiquei pensando em você, mulher, negra, com pós-doc, professora da universidade, em tese, uma mulher empoderada, em tese. Eu queria saber essa questão do empoderamento da mulher negra dentro dessas questões do feminismo negro. Eu queria que você fizesse alguns comentários, tanto na sociedade brasileira, onde nós estamos inseridos, como fora do Brasil também. Sim, sim. É que esse termo empoderamento, ele causa, inclusive, algumas confusões, né? Então, a gente gosta de frisar também o que é o empoderamento da mulher negra. O empoderamento da mulher negra envolve, antes de mais nada, uma consciência do nosso lugar na sociedade. E o que significa isso, né? E aí eu posso, para minha experiência, como você estava colocando aí, né? É você, antes de mais nada, entender como tudo isso se construiu, se constituiu. Qual é o olhar que a sociedade tem sobre você? E esse olhar nem sempre é o melhor olhar. Então, você tem que conseguir ter consciência disso para que a tua subjetividade não seja construída a partir daí, que você não se constitua a partir do que os outros dizem que você é. E isso envolve tudo, eu posso trazer aqui um exemplo básico, a própria questão da estética, né? Hoje em dia, muitas, e eu mesma tive que passar por esse processo, a gente costuma dizer, a gente tem que aprender, ou nós temos que nos tornarmos negras, porque desde que a gente nasce, é uma imposição de o que é o bonito, né? Qual é o cabelo bonito, qual é a estética que é bonito, né? E hoje em dia, muitas meninas já estão fazendo o quê? Não mais alisando o cabelo, porque o que a gente faz? Eu, durante muitos anos, alisei o meu cabelo, não sabia nem qual era a textura natural do meu cabelo. Né? Alina, deixa eu te interromper. Eu estava preocupado, na medida em que a gente foi conversando, em sentir que esse seu discurso, essa tua pesquisa, não estava chegando na sociedade sob a minha perspectiva. Posso estar enganado. Agora, a questão do empoderamento, da visão do negro, do cabelo do homem e da mulher negra como uma coisa feia, e isso já está assim, discutido na sociedade e os negros estão colocando isso claramente. Eu fico feliz de ouvir essa parte, saber que a sociedade já está ouvindo isso, né? Mas, desculpe, continue. Não, mas eu acho que é basicamente isso, só que é um processo que nem sempre é um processo fácil, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que nós, e aí eu estou falando no lugar da mulher negra, mas pessoas negras também, cada um vai ter o seu tempo de conseguir se empoderar nesse sentido. E quando a gente se empodera a partir dessa perspectiva de uma consciência de qual é o nosso lugar dentro do contexto social, aí esse empoderamento não é um empoderamento individual, que é muito relacionado a uma ideia, poxa, eu sou... e infelizmente ainda é assim, eu sou, de repente, a única professora negra da universidade, então eu cheguei lá. Não é essa a ideia de empoderamento. Eu chego lá e eu quero mudar essa estrutura que faz com que, ainda hoje em dia, eu seja a única, né? E eu só vou conseguir isso entendendo como essa estrutura toda se constituiu e se constitui. Né? Okay. Então, é isso que é o empoderamento, não é eu conseguir chegar lá e chegar lá isoladamente, né? Mas é eu conseguir chegar e carregar outras pessoas comigo, seja por meio da conscientização, seja por meio de projetos, seja por meio da fala, enfim, né? E também tentar ir mudando essa estrutura, que é uma estrutura opressiva da sociedade, né? Ok. E faz sofrer. Alina, e essa tua pesquisa já virou um livro? Você pretende transformar em livro? Como é que é isso? Eu agora estou na fase de escrever artigos né, individuais. Esse ano passado foi assim, é muito interessante isso, porque de 2019, de 11 falas que eu fiz a respeito desse tema, pulou em 2020, com essa questão da pandemia, para pelo menos foram 25 falas e entrevistas e palestras com relação a isso. Então,
Agora, nesse ano, eu pretendo organizar muitos dos textos que eu produzi para essas palestras. E depois, sim, a minha ideia é, mais adiante, produzir, sim, um livro. Pegar essa coletânea. Olha, eu entrevistei um filósofo de Belo Horizonte, acho que foi semana passada, já está até no canal aí. Ele publica uma revista que chama Conheça-te, ou Conhece-te, alguma coisa assim. E eu falei para ele, olha, quando eu entrevistar aí alguns pesquisadores com algumas produções que eu acho particularmente interessantes, eu vou sugerir que envie o material para você. Depois eu vou mandar o link dele para você. Eu quero ver o teu material publicado lá, viu? Sim, pode mandar, sim. Alina, muito obrigado por separar esse tempo aí para conversar comigo, pela tua generosidade, pela tua leveza de tratar de um assunto que a gente sabe o quanto deve ser pesado para você enquanto mulher negra, pesquisando a própria dor do seu povo. Né? Eu não gosto nem de falar isso, porque eu também me considero um negro, eu tenho raízes negras, índias, me considero mesmo. Então, muito obrigado. Um abração. A gente volta a se falar para conversar sobre o teu mestrado e doutorado, talvez no mês de março. Você pode escolher dia e horário e eu vou encaixar na agenda, tá bom? Um abração. Um abraço, e eu gostaria de dizer, agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que é um assunto pesado, mas eu acho que, assim, quanto mais a gente fala, também traz força para conseguir, de repente, modificar essa sociedade que causa sofrimento a tantas pessoas. Então, assim, é sempre um prazer poder compartilhar essas experiências. E muito obrigada, parabéns pelo teu programa. Ok, um abraço, a gente se fala. Um abraço, tchau, tchau.